somente da cabeça, mas o louvor tem que ser de coração, tem que vir do coração. Vamos cantar juntos, uns com os outros, o hino número 300. Se paz com Deus atravessa a minha alma. Número 300. Irmãos, por favor, atentem que o sinal de vídeo não pode ser transmitido porque não está vindo do original em Zurique. Se paz com Deus atravessa a minha alma, mesmo que tempestades ameacem de longe, o meu coração, na fé, canta todo o tempo: estou bem no Senhor. Estou bem no Senhor. No Senhor. Estou bem no Senhor. Se Satanás vem atrás de mim, Jesus já consumou tudo por mim. Estou livre através do sangue do meu Senhor. Estou bem. Agora o sinal de vídeo foi restituído. Estou bem no Senhor. Estou bem no Senhor. A carga dos meus pecados, Jesus carregou o Cordeiro e arremessou longe. Ele morreu, sim, por mim. No madeiro ensanguentado, a minha alma glorifica o Senhor. Estou bem no Senhor. Estou bem no Senhor. Então vivo em Cristo, somente para Cristo. A sua palavra é a estrela que me guia. Nele tenho paz e libertação do sofrimento. A minha alma está salva no Senhor. Estou bem no Senhor. Estou bem no Senhor. Sim, também eu estou bem no Senhor. Se Satanás vem atrás de mim e me amedronta, então essa palavra me ilumina como uma estrela. Meu Jesus já consumou tudo por mim. Estou purificado através do sangue do meu Senhor. Eu creio que todos nós podemos dizer isto e também falar amém para isto. Vamos cantar juntos, ainda um segundo hino. Hino 575. Após o sofrimento
e trabalho desta terra. 575. Quando, após o sofrimento, trabalho nesta terra, eu entrar para morar nas ruas douradas, será o ver do meu Salvador somente o motivo da minha alegria e adoração? Isto será somente glorioso. Isto será somente glorioso quando, livre do sofrimento, eu ver a sua face. Quando livre do sofrimento, eu ver a sua face. Quando então a graça com a qual eu fui amado me der então lá uma morada no céu. Mas Jesus, e somente Jesus, será o motivo da minha alegria e adoração. Isto será somente glorioso. Isto será somente glorioso quando, livre do sofrimento, eu ver a sua face. Quando, livre do sofrimento, eu ver a sua face. Lá, adiante do trono, no país celestial, encontrarei os amigos que aqui eu conheci. Mesmo assim, Jesus, somente Jesus, será o motivo da minha alegria e adoração. Isto será somente glorioso. Isto será somente glorioso quando, livre do sofrimento, eu ver a sua face. Quando, livre do sofrimento, eu ver a sua face. Lá, adiante do trono, no país celestial, encontrarei os amigos que aqui eu conheci. Sim, vamos também, queremos consumar essa vivência uns com os outros, que nós, lá em cima, nós nos veremos de novo. Mesmo assim, Jesus, somente Jesus, será o motivo da minha alegria e adoração. E o corinho, isto será somente glorioso. Eu creio que nós nos alegramos de antemão por esse dia, que em breve ele virá. Antes que o irmão Baumgartner venha ler uma palavra e orar conosco, quero pedir a Herbert Laumer que ele dirija algumas palavras a nós. Sim, amados irmãos, eu me alegro por poder anunciar que também neste ano teremos
um encontro de verão na Suíça, e isso acontecerá após o fim de semana de Krefeld, em agosto. Foi pensado para os jovens, que estarão uma semana nas montanhas, e quem quiser estar lá, pode se registrar. Já lá no fundo foi colocada a possibilidade de se registrar. Sintam-se livres, a idade não está limitada, é especialmente para os jovens, mas também mais velhos podem se registrar. Eu simplesmente pensei, se o Senhor for misericordioso conosco, se Ele nos reunir debaixo da cruz, então nos será ajudado. Então terá valido a pena. E, irmãos, eu creio na graça de Deus. Vocês quererão orar por nós? Devemos orar uns pelos outros. Nós precisamos do Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Liebe Brüder und Schwestern, Amados irmãos e irmãs, ganz herzlich grüße ich de todo o alle, coração eu die saúdo a heute todos gekommen seid, que vieram hoje aqui, und auch alle, die mit também angeschlossen todos que sind estão in ligados dem teuren Namen no precioso nome do nosso Jesus Senhor, Jesus Cristo. Dem Herrn sei Lob und Dank. O louvor e a gratidão sejam ao Senhor, que nós hoje podemos estar aqui novamente Kostbares, para heiliges Wort ouvirmos a santa e preciosa palavra de Deus, a palavra da hora, aus berufenem Munde. de boca chamada, podemos ouvir. Welch eine Gnade, Que graça, irmãos e irmãs, dass wir que nós Wahrheit erkennen durften. pudemos reconhecer a verdade e a verdade nos libertou. Welch eine Gnade, Que graça dass wir que in nós diesem Licht podemos caminhar nesta luz e nessa verdade. der Herr möge O es Senhor schenken, possa conceder dass wir que zu ihm aufblicken. Heute possamos Abend. olhar para Ele nesta tarde. Möge es schenken, Ele possa conceder de todo o coração dass zu seinem Recht kommt. que Ele possa chegar ao seu direito. Danken dem Herrn von Nós ganzem agradecemos ao Herzen. Senhor de todo o coração. Bevor wir beten, Antes de orarmos, möchte ich ein Wort eu aus 1. Petrus, desejo ler uma palavra de 1 Kapitel Pedro, 1 lesen. 1 Pedro capítulo 1, Bitte, dass wir dazu e aufstehen. peço que nós nos levantemos para isto. 1. Petrus, 1 Pedro Kapitel 1. capítulo 1, Wir lesen nós von lemos Vers 13. a partir do versículo 13 a 25. Darum macht Portanto, euch geistlich fertig, Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, seid nüchtern und e esperai setzt eure Hoffnung inteiramente ausschließlich na graça auf die Gnade, que se vos die ofereceu euch na in der revelação Offenbarung de Jesu Jesus Christi Cristo. dargeboten wird. Als gehorsame Como filhos Kinder, obedientes, gestaltet não euer vos Leben conformando com as nach den concupiscências Lüsten, die ihr que früher antes havia während em eurer vossa ignorância, Unwissenheit gehegt habt, sondern werdet nach mas dem como é Vorbild santo des aquele que Heiligen, vos der chamou, euch berufen hat, sede vós também in eurem santos ganzen Wandel em toda heilig, a vossa weil maneira doch de viver, geschrieben steht, porquanto está ihr escrito: sollt sede heilig santos, sein, denn porque ich eu bin heilig. sou santo. Und wenn ihr den E als se Vater invocais anruft, por Pai der aquele ohne que, Ansehen sem der acepção Person de nach dem pessoas, Werk eines jeden julga richtet, segundo a obra de cada so um, führet euren andai Wandel in em Furcht temor während der durante Zeit o eurer tempo da vossa Fremdlingsschaft. peregrinação, Ihr wisst ja, sabendo dass ihr von que não foi eurem eitlen com Wandel, coisas den ihr corruptíveis, von den Vätern her überkommen como hattet, prata nicht mit ou vergänglichen ouro, Dingen, que mit fostes Silber oder resgatados Gold losgekauft da vossa worden seid, vã maneira sondern de viver, mit
que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então ainda a palavra conhecida de 2 Pedro, versículo 9 e 10. Vós sois a geração escolhida, os sacerdotes, a congregação santa, que foi comprada, e deveis proclamar as virtudes daquele que vos trouxe a sua maravilhosa luz. Vós, que antes erais não povo, mas agora sois o povo de Deus. Antes sem a misericórdia de Deus, agora ricos da misericórdia de Deus. Até aqui essa santa e preciosa palavra de Deus. Nós lemos aqui que Ele nos chamou e de acordo com o seu modelo devemos ser santos. Nós devemos ser santos como Ele é santo. O Senhor possa em todos nós tomar forma até que nós sejamos um com Ele. E essas palavras deixar valer a todos nós. Eu quero novamente ler 2 Pedro, versículo 9 e 10. Mas 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Queremos orar. Misericordioso Pai Celestial, nós te agradecemos por esse culto a Deus, pelo privilégio que podemos estarmos aqui na Tua presença. Senhor, nós somos gratos, intimamente gratos, por nós termos recebido a mensagem, podemos reconhecer a mensagem que foi enviada sendo precursora da segunda vinda de Cristo. Somos gratos que Tu, no nosso tempo, restauraste e restaurarás todas as coisas, e todas as coisas
de acordo com as tuas promessas, acontecerão no tempo pré-determinado, por graça imerecida. Tu também vieste às nossas vidas pessoais. Tu também consumarás a obra que tu iniciastes. Nós perseveramos em ti. Nós perseveramos na tua palavra. Tu está em cada situação difícil de nossas vidas ao nosso lado. Tu és a nossa ajuda. Antes de pedirmos, tu sabes o que necessitamos, porque tu só tens pensamentos de paz para conosco e não de sofrimento. Deixe hoje o nosso clamor e oração vir adiante de ti. Abençoe e fortifique de forma especial o teu servo fiel e mensageiro, e unja-o e a todos nós com o poder das alturas. Nós colocamos a reunião de hoje nas tuas mãos abençoadoras. Toma tudo aprisionado, o que não é de ti, e aparta isto do nosso meio. Tem misericórdia de todos nós e confirme a tua palavra como verdade no nosso meio. No santo nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Somente Crê, Somente Crê. Somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Vamos cantar ainda, Tu és digno, Tu és digno. Tu és digno, Tu és digno, ó Senhor, para receber glória e louvor, honra e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A tua verdade caminha adiante. Amém. Vocês podem sentar-se. Somos gratos a Deus, Senhor, que podemos estar reunidos hoje aqui para ouvirmos a palavra de Deus. Eu me referirei brevemente à viagem de Israel. Cada viagem a Israel traz nova gratidão, ambas coisas. Se vemos todas as cidades que estão descritas na Bíblia, seja o Mar Vermelho, seja o Mar Morto, seja o Lago de Nazaré,
o Monte das Oliveiras, o Monte Sião, onde quer que seja, Getsemane, Gólgota, tudo tem um significado que permanece para nós. Naturalmente, também o memorial do Holocausto também é para nós muito dolorido. Se em 30 salões algo não está certo com o microfone, se tudo o que aconteceu durante o tempo, então, de fato, se torna algo diferente conosco, mas graças a Deus nós nos alegramos. 70 anos vieram e passaram, e Deus, Ele tornou verdade, realidade a sua palavra, e chamou o seu povo de todos os povos e línguas, como Ele havia prometido. Em todos os profetas do Antigo Testamento está escrito disso, o que Deus faria no fim dos tempos e também fez. E então, no Novo Testamento, que o nosso Senhor se referiu, então disse: quando virem que tudo isso está acontecendo, então elevai as vossas cabeças para o céu, pois vossa redenção se aproxima. Para mim foi a mais terrível viagem. Cada dia a caminho, entrar no ônibus, sair do ônibus, cada vez tive que fazer palestras 3 vezes ao dia, também à noite, ainda as reuniões. Tivemos no total reunidos de 19 nações diferentes nesta viagem, cerca de 300 pessoas no total. E quando os irmãos Keller vieram ainda, então foram 20 nações que desta vez fizeram a viagem para Israel. Nós desejamos ao povo de Israel, de coração, as ricas bênçãos de Deus, e sabemos o Senhor, Ele cumprirá o seu plano de salvação com a igreja e também então com Israel. Ele consumará. Especialmente impressionante foi que nos foi permitido fazer a visita ao Knesset, ao parlamento de Israel. Nos foi permitido que pudéssemos estar todos no Knesset, e com o representante principal pude falar, que estava sentado ao meu lado, e como Isaías 41 e algumas passagens bíblicas eu pude mencionar que agora se cumprem em Israel. E ele disse: isto eu jamais havia ouvido, simplesmente bom, que Deus abriu portas e corações e dá a palavra certa na hora certa. E sim, mais uma vez, graças seja ao Senhor, a cada passo, todos os dias, por toda a terra, simplesmente biblicamente, e mais uma vez biblicamente, seja dada a gratidão de coração ao Senhor, que nós de coração podemos crer como a Escritura diz e o que a Escritura diz. E então nós temos naturalmente também, especialmente com referência a Pentecostes, muitos deram suas vozes, todas as igrejas livres, colocaram suas vozes
em alto tom, e aqui temos o anúncio: 348 congregações de fé fazem parte do Conselho Ecumênico das Igrejas, e o Papa Francisco, em Genebra, no dia 21 de junho, ele o saudará. Assim, em Genebra, no dia 21 de junho, todos os representantes das 348 direções de fé protestantes em Genebra estarão reunidos, e lá eles desejarão as boas-vindas ao Papa, e o Papa os convidará a todos para voltarem ao colo da Igreja Mãe. Então temos especialmente de direções pentecostais, se imaginarmos isto, simplesmente incompreensível, a Trindade, a pirâmide colocada de ponta cabeça, Pai, Filho, Espírito Santo, e então a descrição, há 2000 anos atrás, se formou a Trindade, e se então pensarmos sobre isso, que toda a humanidade é enganada com Deus, sem Deus, com a Bíblia, sem a Bíblia, e que Deus nos concedeu graça para crermos, como diz a Escritura. Nós não vamos 2000 anos, ou 1000 anos, ou 600 anos atrás, no tempo, também não ao Conselho de Nicéia, mas nós vamos ao começo original, e no Salmo 90, como está escrito lá, de eternidade a eternidade, Tu, ó Deus, és. De eternidade, antes dele ninguém existiu, e após ele será ninguém também, e que ele se revelou como Pai no céu, no Filho sobre a terra, e na Igreja, através do Espírito Santo. Deus sobre nós, Deus em nós, sim, e Deus conosco, e Deus em nós, não três que são unânimes, mas sim este Deus uno, por nossa causa, se revelou, e no Filho de Deus fez um novo começo, e nos colocou como herdeiros afilhados pela graça. É um plano de salvação, é um plano de redenção. Não é teoria, mas Deus, desde antes a fundação do mundo, Ele já editou esse plano e o cumpre. O que, apesar do meu cansaço, eu quero dizer algo, o que se refere a mim, irmãos e irmãs, cada vez eu sou dominado da graça de Deus, que o Senhor, de fato, nos chamou de todos os povos e línguas, de todas as religiões, nos chamou para fora e se revelou a si mesmo, a sua palavra revelou e nos deixa ter parte daquilo que Ele está fazendo no presente. Nós também brevemente falaremos sobre o derramamento do Espírito Santo, entraremos brevemente sobre isso. E deixe-me já agora fazer a consideração. Em Atos Apóstolos 2, no derramamento do Espírito Santo, estavam reunidos de 17 nações diferentes, pessoas que foram batizadas espiritualmente, de Creta, da Panfilha. Aqui está escrito
Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, também árabes estiveram no derramamento do Espírito Santo. E assim, Deus deu a promessa na palavra que todos os povos e línguas seriam abençoadas, como em Abraão. Aqui, Atos Apóstolos 2, especialmente a partir do versículo 8, simplesmente podemos ler e constatar, sim, todos estavam lá, partos e medos, elamitas, todos estiveram lá, da Ásia, de Ponto e de Frígia, Panfilha, do Egito, e então adiante até versículo 11, até cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O que se tornou grande para mim aqui, amados irmãos, que Deus concederá graça, que também agora, no último derramamento do Espírito Santo, de todos os povos e línguas, chamados para fora, agraciados por Deus, estarão lá. E eu penso, no meu tempo, especialmente na segunda metade dos anos 70, seja no Líbano, seja no Cairo, seja em Damasco, em todos os lugares, e em nenhum país da terra eu experimentei tal, foram tão amáveis como no Egito. Se pessoas são agraciadas por Deus, isso é um milagre. Isso é um milagre de Deus. Também agora, no último derramamento do Espírito Santo, pessoas de todos os povos e línguas estarão lá. E por isso, a última mensagem tem que alcançar todos os, tem que ser anunciada a todos os povos e línguas. Isto é um dever divino. Isso tem que acontecer. Por isso podemos agradecer a Deus novamente de coração por nós podermos vivenciar pessoalmente como a palavra de Deus se torna realidade diante dos nossos olhos. Temos então no Antigo Testamento, eu anotei brevemente as passagens bíblicas do Antigo Testamento antes de brevemente irmos ao Novo Testamento. Pentecoste é uma festa de semear e da colheita, sim, o trazer da colheita. E se olharmos, especialmente em Levítico, se lermos, Levítico 23, perdoem minha voz e o meu estado, em Levítico 23, aqui está escrito, a partir do versículo 10, Levítico 23, a partir do versículo 10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Sim, os primeiros frutos. Sim, das primícias da vossa cega ao sacerdote. Versículo 11. E ele moverá o molho ou feixe perante o Senhor
E não somente os ramos colocar em pé, mas os ramos serão entrelaçados uns com os outros. Isso simplesmente é todo poderoso. E quem ler então adiante pode ler também do primeiro pão, das primícias do pão, como Deus se preocupou primeiro o trigo. Então, isso molho das primícias, então as primícias do pão. E se lermos adiante, especialmente em Levítico 23, a partir do versículo 15 e 16, diante do Senhor trazer esse molho das primícias entrelaçado, mas sim ligados uns com os outros pela graça, ligados uns com os outros. Em Levítico 23, versículo 17, aqui nós temos o pão de trigo que foi oferecido. Em Levítico 23, ainda, versículo 26, tudo tem seu lugar. Já no Antigo Testamento já teve seu lugar, com vistas àquilo que Deus faria no Novo Testamento. E então, somente brevemente, a Levítico 25. Levítico 25, aqui nós temos diretamente, aqui 9 a 11, e Levítico 25, 9 a 11. Aqui está escrito: então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação, devereis deixar ecoar a trombeta no dia da expiação. E no versículo 10, santificarei o ano quinquagésimo, santificar, e proclamareis liberdade por toda a terra a todos os seus habitantes. Ano de jubileu será para vós. E tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Um ano de jubileu, o ano quinquagésimo vos será jubileu. Um ano de jubileu. Todos nós sabemos, no ano de jubileu, todos os escravizados, todos que se haviam endividado, todos podiam sair livres, e tudo lhes foi deixado, tudo lhes foi perdoado. E o nosso Senhor, em Lucas, no capítulo 4, esse ano de jubileu, ele exclamou para todos pela graça. Lucas, capítulo 4, e aqui nós lemos a partir do versículo 17, Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 17. Irmãos e irmãs, pela graça de Deus, podemos nós sempre olhar dentro da palavra e a concordância do Antigo e do Novo Testamento. Nós podemos ver novamente e vivenciar novamente Lucas 4, a partir do versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando, abrindo o livro,
traf er auf achou die o Stelle, lugar em que wo estava geschrieben escrito. steht, wo geschrieben Aonde está steht, escrito, Jesaja Isaías 61, 61, der Geist Gottes o Espírito do des Senhor Herrn está ist sobre über mim, mir, weil er mich gesalbt hat, pelo que me damit ungiu ich den para Armen anunciar die frohe as Botschaft boas novas aos pobres. Er hat mich ja Enviou-me gesandt, para um proclamar den Gefangenen die libertação Freilassung aos und cativos den Blinden, e restauração da vista aos cegos, ja das Augenlicht zu verkündigen und para den Unterdrückten, pôr em liberdade os oprimidos. frei ausgehen, frei entlassen werden. Und dann E então, in Vers 19, no versículo 19, ein e Gnadenjahr proclamar o ano des aceitável Herrn auszurufen. do Senhor, Ein Gnadenjahr um ano de des graça Herrn. do Senhor. Brüder und Schwestern, Irmãos e irmãs, seitdem ist desde jedes esta Jahr época, cada ano é um ano in da jedem graça. Jahr hat Em Gott cada ano, neu Deus, seine Gnade Ele angeboten und ofereceu a sua graça, e em cada ano Menschen houve gegeben, pessoas die das, was que Gott uns aus Gnaden aceitaram geschenkt aquilo que hat, Deus angenommen nos haben. concedeu pela Was graça. mich noch bewegte, O que ainda me moveu, amados irmãos e irmãs, é, besonders mit Blick auf especialmente Israel, com vista a Israel, deixe-me para isto Psalm 2, ler weiß nicht, do welche Salmo 2 einige Bibelstellen somente dazu algumas lesen, passagens bíblicas. Para isso eu desejo uns ler, wissen zu para lassen, nos deixar dass saber wir von Anfang que an, desde o direkt von começo, Anfang an diretamente a partir do começo, nós estivemos determinados para de todos os povos e línguas temos parte na salvação de Deus. Salmo 2, Salmo 2, aqui lemos 7 e 8. Proclamarei, falarei acerca do decreto. O Senhor disse-me, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. E o próximo é, pede-me, e eu te darei as nações por tua herança, e a extremidade da terra por sua possessão. Simplesmente poderoso, que com a promessa que Deus se revelaria no Filho, e aqui está escrito, deixa-me anunciar o conselho do Senhor, não uma ideia, mas sim o conselho do Senhor. Foi eterno conselho de Deus que foi anunciado, como está escrito aqui. Ele falou comigo, meu filho, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me que te darei as nações por tua herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Simplesmente, desde o princípio, Deus havia determinado a revelação no seu Filho nascido, que todos os povos, naturalmente, Deus fez o começo com Israel. Nosso Redentor não veio, ele não foi nascido em Berna, em Londres, ou em Washington. Nosso Redentor nasceu em Belém, na Judéia. Assim está no profeta Miqueias escrito. E assim aconteceu. Deus
elegeu a Israel como povo natural, como país natural para ele, para sua disposição para estar. Mas, ao mesmo tempo, ele incluiu todos os povos nesse plano de salvação. E nós somos de todo o coração gratos a Deus que é assim. E nós não precisamos de nos agradecer a ninguém, a não ser a Deus, o Senhor, que nos agraciou. E ainda no Salmo 2, no versículo 11 está escrito: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire. Irmãos e irmãs, quem passa ao largo da revelação de Deus, do Pai no Filho, ele passa ao largo de Deus. Ele passa ao largo de Deus. Deus se revelou pessoalmente a nós em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E através dele, nós temos a introdução na filiação pela graça. Recebemos. Podemos aqui ler adiante, mas se formos do Salmo 2 a Lucas 1, versículo 35, irmãos e irmãs, não esqueçam, como na palavra de introdução já foi ressaltado, nós somos natureza divina, geração divina, filhos e filhas de Deus, pré-determinados, de acordo com o conselho da sua vontade. E aqui, em Lucas está escrito do nascimento do nosso Redentor, especialmente Lucas 1, versículo 35. Lucas 1, versículo 35. Deus é um Deus fiel. E podemos confiar nele e saber que tudo o que está escrito é realidade divina. E o conselho de salvação divino acontece, ele é executado assim como todas as outras coisas tomam o seu caminho. Assim, aquilo o que Deus definiu no seu plano de salvação nesse tempo toma o seu caminho. Lucas 1, versículo 35, está escrito: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui nós temos o começo. Nós também, pelo mesmo Espírito Santo, fomos nascidos de novo. A partir de Deus nascidos, recebemos nova vida eterna pela graça. E como frequentemente tivemos que dizer, somente quem recebeu a vida eterna pela graça pode e viverá eternamente. Deus fez um novo começo, nos agraciou, e a introdução na filiação pela graça nos deu. E Paulo também segue adiante, especialmente em Atos Apóstolos 13. Paulo entra nesse tema mais uma vez, e ele de fato utilizou a palavra do Salmo 2. Literalmente ele repetiu
em Atos 13, 13. Kapitel. Hier aqui, Apostelgeschichte Atos 13. 13, Und wir lesen hier von Vers 46. e nós lemos a partir do versículo Apostelgeschichte 13, 46, Atos 13, Vers a partir do versículo 46. 46. Da erklärte ihnen Paulus Mas Paulo und Barnabas, e Barnabé, usando de ousadia, disseram: musste era das mister Wort Gottes que a vós zuerst se vos pregasse primeiro werden, weil ihres a palavra de Deus, Vater mas visto zurückstoßt que a rejeitais und euch e não vos julgais dignos da vida eterna, erachtet, eis so que nos voltamos para os gentios. mehr den Heiden zu. Denn so hat es uns Porque o Senhor Herr assim geboten. nos mandou. Ich habe Eu dich te pus zum Licht para a der luz Heiden dos gentios, gesetzt, damit a du fim zum de que Heil sejas werdest para a bis salvação ans Ende até der os Erde. confins da terra. Als Então, die Heiden e os gentios, ouvindo isso, freuten alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. und alle E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. wurden gläubig. Alle, die zum Todos ewigen Leben que estavam verordnet destinados para a vida eterna wurden. se tornaram crentes. So ist es Assim bis auf é den até heutigen o dia de Tag. hoje. Und wir sagen das ja E nós falamos isso wirklichem de fato com dor. wenn in allen Gemeinschaften Se em todas as congregações, daran, e pensem nisso, viele Erweckungen, quantos avivamentos já houveram, gelesen e até quando li dass die Nazarener que os nazarenos, hatten eine gewaltige eles tiveram um avivamento poderoso e den Titel unseres se Herrn passaram a si mesmo o título de nazarenos, do título Nosso Senhor. Nazarener Gemeinde. São igreja dos nazarenos, todas as mulheres se vestiram decentemente, tudo com devoção, mas agora se olharmos, independentemente o que Deus há 300 anos, ou há 400 anos, ou 100 anos fez, Überall em todos os lugares, Trindade, em todos os lugares, batismo trinitário, em todos os lugares, das, was im Konzil aquilo que no concílio de Nicéia foi determinado. sagt mir, Digam-me, kann quem pode compreender isto? kann es begreifen. Quem pode compreender? A Santa Escritura diz, Der Geist Gottes gekommen ist, quando o Espírito de Deus vier, então alle Wahrheit nos guiará em toda a verdade, hat der Heilige porque o Espírito Santo alle Wahrheit não guiou, leiten können. não pôde guiar em toda a verdade, não os proclamadores. E os proclamadores, como primeiros, têm que ser guiados introduzidos em toda a verdade. Vocês sabem, as 7 cartas de envio no Apocalipse são sempre direcionados ao anjo da igreja. Irmãos e irmãs, tudo está ligado com grande dor. E então, tomamos por verdade que Deus, no fim do tempo da graça, enviou alguém, assim como em todos os avivamentos, homens de Deus surgiram com a missão. E por favor, creiam, em cada avivamento houve uma colheita. E todos, independentemente em que tempo, creram na mensagem que no seu tempo foi anunciada, estarão no Senhor. É sempre necessário crer aquilo, o que Deus está fazendo no determinado período
pela graça, como ele prometeu. Assim, em todos os avivamentos, houveram irmãos e irmãs que consagraram suas vidas ao Senhor, receberam perdão dos pecados, receberam vida eterna. Mas após o breve período do avivamento, tudo então ficou novamente superficial e veio um novo avivamento e sempre vieram novos avivamentos. E o que é agora? Nós temos que, de fato, cada vez ressaltar novamente que Deus, para o último período, deu uma promessa especial que, assim como para a primeira etapa, para a última etapa. E nós somos gratos a Deus, o Senhor, de coração, que nós chegamos a saber disto, que nós podemos crer. E vamos falar isto mais uma vez. Nós não julgamos ninguém. Nós carregamos somente grande dor. Imagine uma vez, 1964, eu preguei em Roma e estive junto com David Duplessis, o assim chamado Mr. Pentecost. Era o homem pentecostal mais conhecido sobre a terra nos anos 40 e anos 50 e anos 60. E ele havia sido convidado para tomar parte do segundo concílio do Vaticano como observador. E de fato, nós estivemos no mesmo apartamento em Roma de George McCormack, e no mesmo ônibus nós fomos para o Vaticano. Ele foi à esquerda e eu fui à direita. Eu algumas vezes já visitei o Vaticano, tudo o que pode ser visto lá, também a Sala do Tesouro, mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse homem, que em 1949, em Hamburgo, pela primeira vez, eu o encontrei, que de William Branham havia relatado, o seu irmão foi o tradutor nas reuniões na África do Sul, do inglês para a língua africana. E esse homem, ele de fato me relatou pessoalmente como ele colocou as mãos sobre o cardeal Beer e orou pelo batismo do Espírito. E no Vaticano, em 1964, como o movimento carismático assim tomou o seu começo. Eu não sou iniciante nos desenvolvimentos que aconteceram no nosso tempo. Desde 1949, eu vivenciei tudo pessoalmente, tanto quanto foi possível. E então, irmãos e irmãs, para compreender que Deus teve uma eleição para aqueles que nada podem fazer, nós não adicionamos nada, mas Deus sabia como nós nos decidiríamos. E por isso, Ele pôde colocar os nossos nomes diretamente no livro do Cordeiro abatido. Sim, deixou escrever. Irmãos e irmãs, se tomarmos todo o desenvolvimento no nosso tempo, se contemplarmos isto, e todos as 348 de todos os continentes estarão então em Genebra reunidos, e o próximo será certamente que todos aparecerão no Vaticano. Mas para nós, que de coração cremos, vale o chamado para fora: vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro.
E ainda está escrito em João 17, 23, escrito: Pai, tu em mim e eu neles, para que nós sejamos um, não em religiões, mas em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. É assim nós reconhecemos o que significa não somente de vivenciar movimento carismático ou vivenciar unção, mas sim, através do Espírito de Deus, sermos ensinados, como nosso Senhor disse: quando o Espírito da verdade tiver vindo, Ele vos guiará em toda a verdade. E agora, antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, a última mensagem é o mais importante, e nós cremos de todo o coração que Deus guiou assim, que agora todo mundo, de fato, todo mundo pode estar a par da última mensagem, ser alcançada pela última mensagem, que nós todos, assim como nós, irmãos e irmãs, lemos em 1 Pedro, foi, assim como nós lemos, que nos devemos ir para o caminhar à frente, porque o tempo está próximo. Isso nós ressaltaremos mais uma vez, assim como está escrito na palavra de Deus, simplesmente por isso temos que ler o que está escrito anteriormente, para termos o contexto. De fato, nada mais tem que ser dito. Somente tem que ser lido mais uma vez. É uma palavra para o nosso tempo, uma palavra para você e para mim, uma exortação para que nós consagremos nossas vidas totalmente ao Senhor. Então, irmãos e irmãs, está de fato no meu coração que nós, em grande expectativa, nós nos reunamos não somente para ouvirmos a palavra de Deus, mas para vivenciarmos a Deus pessoalmente, que nós de todo o coração estejamos na coisa, gratos, que encontramos graça adiante de Deus, gratos que reconhecemos o tempo e a hora que podemos ordená-los, gratos que reconhecemos mensagem e o mensageiro e os aceitamos, e podemos assim ter parte naquilo que Deus está fazendo no presente. Também isto, todos os povos e línguas, desde o começo, foram incluídos. Todos vocês conhecem a palavra de Lucas 4, onde o nosso Senhor diz à samaritana que a salvação vem dos judeus. E se pensarmos nas igrejas carismáticas em Israel, esse é o tema principal. O tema principal é que a salvação vem dos judeus. Mas o tema principal para Deus é a salvação vem de Deus. E a salvação veio aos judeus. E foi dos judeus para os gentios. E voltará dos gentios para os judeus. Mas a salvação vem de Deus. No dia da salvação, Deus nos ajudou, irmãos e irmãs. Se trata da ordenação, ordenamento bíblico divino, que todas as coisas simplesmente sejam colocadas e ressaltadas, enfatizadas, para que Deus chegue ao seu direito. E justamente nesse contexto,
O nosso Senhor, Ele disse, em verdade, te digo, mulher, virá o tempo em que não em Jerusalém e não no Monte Santo, mas sim, Deus será adorado em espírito e na verdade. E o tempo chegou, desde o derramamento do Espírito Santo, Deus em nós tomou morada, não somente nascidos de novo para uma viva esperança, mas tomou morada em nós, como também nós aqui, em Pedro, nós lemos aqui, onde foi? 1 Pedro, no primeiro capítulo, simplesmente todo-poderoso, de que forma o Senhor direcionou a palavra a nós. E aqui, mais uma vez, somos exortados. No versículo 13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, para seguir adiante, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Vamos falar mais uma vez. Isso nós todos temos que ler mais uma vez. Simplesmente levar aos nossos corações que Deus cuidou de tudo. Também os nossos irmãos, no começo, Ele os pôde usar para nos dizer aquilo, o que nós, no fim do tempo da graça, o que nós podemos passar adiante e temos que proclamar e podemos proclamar. Vamos resumir mais uma vez. A viagem por Israel foi aqui um desejo. 70 anos vieram e passaram. Vocês todos sabem, também foi 1964 quando fiz a primeira viagem para Israel. Naquela época, arame farpado no portal da árvore. Em todos os lugares tínhamos que ter 2 passaportes, controles em todos os lugares, mas Deus nos concedeu graça no decorrer dos anos e nós abençoamos Israel de profundo coração, da profundeza da nossa alma. E nós pedimos também por Netanyahu, pelo governo, e desejamos ao povo de Deus que o Senhor, o Deus de Israel, faça a conclusão com o seu povo. Falando sinceramente, para mim, isto demora um pouco demais. Eu teria desejado que o Senhor já tivesse, no decorrer dos últimos anos, feito a conclusão, mas com certeza o último ainda não foi chamado para fora. E quando o último de todos os povos e línguas e nações tiver sido chamado para fora, então a porta será fechada e a trombeta ecoará e o Senhor retornará para nos levar para o lar. Também sobre isso, nós falamos em Israel, nós lemos Ezequiel 47, Ezequiel 48, lemos que do templo jorrará uma fonte que tomará todo o seu caminho até o mar salino, até En-Gedi, jorrará até lá. E o profeta
deveria medir a água, primeiramente até os tornozelos, então até o joelho, então até aqui no lombo e mais alto. E dos dois lados, árvores com frutos, cada ano, cada mês, novos frutos. Assim será quando Deus reparar o dano com Israel. Isto também nos é dito em Apocalipse 22, mais uma vez, é passado diante dos nossos olhos. Nos dois lados há árvores com frutos, e cada mês novos frutos. Irmãos e irmãs, quando Deus repara o dano, quando tudo é colocado na ordem divina de novo, então também em você e também em mim haverá fruto que será encontrado. Então Deus confirmará a sua palavra. Então o Espírito Santo tornará viva a palavra e nós todos vivenciaremos que a palavra não voltará vazia, mas sim cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Sim, ao Todo-Poderoso Deus seja dada gratidão que podemos viver agora, que cada palavra de Deus para nós é realidade e que nós sabemos onde faz parte, quando se cumprirá, em que contexto as coisas foram trazidas ou têm que ser trazidas. Irmãos e irmãs, se falamos isto, então não pensamos nós, e nós pensamos o Senhor. É verdade, jamais antes Deus pôde revelar as coisas ou revelou as coisas tão profundamente, tão claramente, tão verdadeiramente, em todos os campos, revelou como no nosso tempo. Nós somos de fato, nós fomos introduzidos no lugar santo celestial, a arca do concerto foi aberta, a palavra foi revelada, e nós cremos de todo o coração que o Senhor, Ele consumará sua obra conosco, que estivermos preparados para o caminhar adiante, cingidos, e nós colocamos nossa esperança somente na graça que nos foi dada na revelação de Jesus Cristo. E assim está em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus participou ao servo João. A revelação de Jesus Cristo é o mais poderoso, o mais precioso que Deus nos deu. Nem outra pessoa, mas sim Deus pessoalmente, como Pai, no Filho revelado e em nós, nos filhos e filhas de Deus, pelo poder da consumada redenção, nos aceitou assim, é realidade divina, tão certo quanto o Filho de Deus derramou seu sangue e deu a sua vida, tão certo nós fomos redimidos, tão certo nos foi perdoado, tão certo nós fomos colocados como filhos e filhas de Deus pela graça e temos a vida eterna. A Ele, ao nosso amado Senhor, seja a honra, seja o louvor, agora e em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Amém. Vamos nos levantar e vamos cantar o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou. Não a minha força, somente tu.
O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Irmãos e irmãs, deixe-me perguntar de coração. Vocês podem crer a última mensagem? Então digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós esquecemos de desejar as boas-vindas a todos no começo. Também a nossa amada visita da América do Sul. Sintam-se todos bem no nosso meio. E todos que estão visitando-nos, e todos que estão aqui e estão ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. Eu estou totalmente exausto, como vocês veem, mas a palavra de Deus não voltará vazia, mas em corações gratos cumprirá nas vidas aquilo para o qual foi enviada. E nós colocamos a nossa confiança no Senhor. E está escrito: ninguém será envergonhado que coloca sua confiança no Senhor. Eu ouvi o irmão Monte Petrovic, o Senhor te abençoe no nosso meio. O nosso irmão traduz para a língua serbo-croata. Também quero desejar as bênçãos de Deus ao irmão João Lambert, que tem cumpriu uma grande parte na viagem a Israel. Deus abençoe o irmão João Lambert. Deus abençoe a todos nós. E nós queremos nos consagrar novamente ao Senhor, de fato, novamente consagrar ao Senhor. E todos nós leremos o capítulo que o irmão Baumgartner leu na introdução. Mais uma vez, leremos em descanso, em casa, e agradeceremos ao Senhor por isso. Também todas as outras passagens bíblicas que o Senhor dos povos gentios, desde o princípio, nos determinou para termos parte naquilo o que Ele definiu no seu plano de salvação. Qual graça, que privilégio de vivermos agora, termos olhos ungidos, receber abertura, nossa compreensão para as Escrituras e ver a Escritura no seu cumprimento em todos os campos. Ó irmãos e irmãs, também nossos hinos têm que ser cantados com mais força, não assim tão lentamente, mas assim de coração. Temos que agradecer e mais uma vez agradecer. E hoje estamos aqui para sermos lembrados de Pentecostes. Hoje aqui para sermos lembrados do que aconteceu em Pentecostes. Pentecostes, como feriado, está uma semana na semana passada, mas a mesma vivência da fé de salvação que há 2000 anos aconteceu é hoje para nós o mesmo Espírito Santo desce sobre a multidão comprada pelo sangue. Também Atos dos Apóstolos 2, vocês podem ler mais uma vez. De todos os povos, também árabes, vieram, estiveram lá quando aconteceu o derramamento. Irmãos e irmãs, nós vemos
diante dos nossos olhos cumprido e tão certo quanto a última mensagem, agora, através das 72 estações de televisão, é proclamado em todos os povos árabes. Deus chamará para fora e acontecerá que o Espírito de Deus cairá sobre todos que creem na última mensagem, na completa multidão comprada pelo sangue. Deus cuidou de tudo. A Ele seja a honra, a Ele seja a gratidão, a Ele seja a honra por tudo o que Ele fez. Louvado e glorificado sejas tu, nosso Senhor e Deus. Enquanto mantemos as nossas cabeças inclinadas ainda em oração, quero perguntar se temos pedidos de oração que podemos trazer ao Senhor. Eleve brevemente a mão. Sim. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós todos passamos por provações, passamos por problemas, enfermidades e o que quer ainda que seja, mas Tu destes a promessa de estar conosco, se passemos pelas águas, se passemos pelo fogo. Tu prometestes estar conosco, caminhar conosco e não nos abandonar e não nos deixar de lado. Amado Senhor, abençoe todos os que já estão de idade avançada, todos que necessitam já de atenção especial da idade. Abençoe o irmão Cinca, a irmã Tchumi, abençoe todos que já estão, todos que estamos na idade mais avançada, sim. Abençoe jovens e idosos e que hoje possa se tornar revelado que nós não somente ouvimos a Tua palavra, mas que Tu estás presente e confirmas a Tua palavra em nós. Amado Senhor, que aquilo o que em Lucas 4, a partir do versículo 17, está escrito, possa encontrar cumprimento. O Espírito de Deus, do Senhor, descansa sobre mim para anunciar a libertação aos cativos, o perdão aos pecadores, a cura aos enfermos, no nome do Senhor. Grande Deus, Tu és hoje ainda o mesmo e Tu confirmas a Tua santa e preciosa palavra. Aleluia! Aleluia! Que ainda 2, 3 irmãos possam vir e agradecer ao Senhor. Venham, amados irmãos, e agradeçam ao Senhor. Sim. Irmão Martin, você também quer vir? Sim, meu Deus. Amados irmãos e irmãs, uma palavra se tornou grande para mim. De Apóstolos 13, nós lemos no versículo 48. Mas quando as nações ouviram, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E tantos quanto creram, e aqueles estavam determinados para a vida eterna. Porque nós cremos, porque nós igualmente estamos determinados para a vida eterna. Por isso nós cremos, por isso nós podemos também crer. E nós agradecemos ao Senhor, nosso Pai Celestial. A Ti cabe todo o louvor, toda a glória, toda a honra. Tu nos determinaste para a vida eterna e por isso nós cremos na Tua palavra. Senhor, se todo mundo
colabira em si mesmo. A tua palavra permanece eternamente. A tua palavra é sim e amém. A tua palavra é a luz adiante dos nossos pés. Nós te agradecemos, Senhor, que tu sempre teve servos fiéis que anunciaram a tua palavra em todos os tempos. Nós te agradecemos também por nosso amado irmão Frank. Tu o colocaste no nosso tempo e nós te agradecemos que ele repetidamente nos trouxe a tua palavra, colocou a luz do candeeiro e tu confirmaste a tua palavra. Abençoa-o no teu nome, fortifica-o no corpo, espírito e alma e dá-lhe novamente sempre força, especialmente que no corpo tu possas dar nova força, nova vida, Senhor. E nós te agradecemos por isso. Também a nós, tu possas com a tua bênção agora despedir. Senhor, nós pedimos por isso. Porque na tua bênção está tudo dado. Nós louvamos e glorificamos o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Ó Deus, torna-nos, Senhor, virtuosos. Assim nós lemos. Ó Senhor, que nós possamos ter alegria, que tu possas nos abençoar, Senhor. Que o teu Espírito possa cair sobre nós e nos guiar e direcionar todos os dias. Ó Deus, o que devemos fazer ainda? Nós somos todos gratos por esse dia. Tu falaste conosco através da sua santa palavra revelada. Sim, através do teu servo, Senhor. Tu colocasses tudo em nosso prato para que possamos comer a tua palavra, para que nós possamos nos saciar. Sim, Senhor, mas tu somente pode nos ajudar, nos torna preparados. Dá a cada irmão que tem a palavra força e abençoa especialmente os irmãos que ajudam na palavra, que traduzem. Tenha misericórdia de forma especial. E também ao teu povo de Israel. Ajuda-os. Mesmo que tem que passar por tantas tribulações. Mas tu estás com eles. Tu também estás conosco. Nós confiamos em ti e te agradecemos. Abençoe o irmão Frank, especialmente. Abençoe cada jovem e idoso esteja conosco. Guia-nos e nos direcione. Eu te agradeço por isto. Amém. Vamos cantar ainda. Esse é o dia, esse é o dia. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez, que o Senhor fez. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Deixa-nos estar alegres e gratos. Deixem a palavra e o Espírito entrarem. Este é o dia. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Amém, amém. Vocês podem sentar-se. Cantaremos ainda um hino conjunto. Senhor, tu fizestes grandes coisas aqui em nós. Número 7. Vamos cantar. Cantar de coração. Simplesmente de coração. Trazer gratidão enquanto cantamos. Senhor, tu fizestes grandes coisas aqui em nós. É possível que seja tocado assim um pouco mais forte. Número 7. Senhor, tu fizestes
grandes coisas aqui em nós. Em júbilo, a partir do pó, nós te adoramos. Glorificamos o poder da tua graça, unidos. Tu, o amigo mais fiel da nossa alma. Glória a ti, Jesus somente. Glória a ti, Jesus somente. Tudo o que tem vida, cante junto. Glória a Jesus. Sim, somente a Jesus. Ó, cabeça coroada dos teus filhos, mostra sem cobertura, te revela a cada um que crê em ti, caminha no círculo dos teus aqui, para que cada um possa te sentir em santidade. Glória a ti, Jesus somente. Glória a ti, Jesus somente. Tudo o que tem vida, cante juntamente. Glória a Jesus. Sim, somente a Jesus. Rei dos corações, tu nos compraste e nos batizaste com o Espírito e com fogo. Toma-nos agora com corpo e alma. Teu nós somos eternamente, Emmanuel. Glória a ti, Jesus somente. Glória a ti, a Jesus somente. Tudo o que tem vida, cante juntamente. Glória a Jesus. Sim, somente a Jesus. Caminhe pelas terras, ó Salvador do mundo. Incline aquilo que ainda te coloca no caminho. Acorda os pecadores adormecidos com pressa. O salário da tua dor seja plenamente concedido. Glória a ti, Jesus somente. Glória a ti, Jesus somente. Tudo o que tem vida, cante juntamente. Glória a Jesus. Sim, somente a Jesus. Isto será somente glorioso. Isto será somente glorioso quando, livres da dor, eu ver a sua face. Quando livre de dor, eu ver a sua face. Pedimos que o irmão Baumgartner venha ainda, o irmão Keller venham, agradeçam ainda ao Senhor. Agradeçam ainda ao Senhor. Ó Deus, Pai Celestial, de todo o coração eu te agradeço pela abençoada tarde. Eu te agradeço pela palavra da verdade que nós pudemos ouvir hoje e que nos santificou e purificou, assim como fomos também preparados. Senhor, tu fizestes grandes coisas em nós.
Senhor, nós podemos te glorificar. Podemos ir com corações gratos para casa, fortificados novamente e encorajados. Senhor, eu te agradeço que a palavra da cruz se tornou o poder de Deus para nós também hoje. Não voltou vazia. Eu te agradeço. Tu és o vencedor do Gólgota. Tu cumprisse para nós uma redenção eterna. Senhor, tu vieste para aniquilar as obras do inimigo, do diabo. Senhor, eu te agradeço. Conceda que cada poder de Satanás desapareça do nosso meio. Que maravilhoso, Senhor. Que desde antes da fundação do mundo, podemos ser tua propriedade. Que desde antes da fundação do mundo, podemos ter vida eterna. Senhor, tu nos determinaste para a vida. Senhor, tu nos determinaste para arrebatamento. Senhor, nós somente temos um alvo, de estarmos juntos quando tu buscares a tua noiva. Senhor, tem misericórdia de todos nós. Senhor, nós desejamos, queremos conscientemente carregar a tua igreja e o teu servo em mãos de oração. Senhor, fortifique de forma especial o nosso amado irmão Frank, Senhor. Fortifica-o, transborde-o com o teu poder ressuscitador, Senhor. Mantenha-o, Senhor. Que essa grande trabalho que ainda tem que ser feito possa ser concluído, Senhor. Senhor, abençoe todos que ouviram a tua palavra hoje. Senhor, eu te agradeço que tu nos mantestes e nos protegerá nos caminhos para casa. Nós nos colocamos conscientemente na cobertura do sangue do Cordeiro. Mantenha-nos na tua palavra, no teu amor e na tua graça. No nome de Jesus. Amém. Glória, louvor e gratidão, fiel Senhor, por esta palavra que hoje, nessa tarde, pudemos ouvir. Senhor Jesus, tu falastes aos nossos corações e eu te agradeço. Senhor Jesus, eu te agradeço que para esse tempo tu enviaste o teu profeta e nos deixaste uma mensagem, Senhor Jesus. E nós te agradecemos que esta mensagem está nos nossos corações. Que, fiel Senhor, que cada um que aceitou essa mensagem possa abençoar adiante, guiar. E eu te agradeço, Senhor. Aceitem, Senhor, que nós possamos caminhar adiante nesse caminho. Fiel Senhor, eu te agradeço que nós podemos trazer nosso amado irmão diante de ti. Senhor Jesus, toca-o agora, Senhor Jesus, em corpo, espírito e alma. Fortifica-o, fiel Senhor, para que ele possa adiante carregar a verdadeira palavra diante da tua vinda. Porque nós sabemos, o tempo está breve. Tu virás somente quando o último tiver sido preparado. E nós te agradecemos, Senhor Jesus, que esse tempo não demorará mais muito. Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor Jesus, para que nós possamos rejeitar tudo o que não pode valer diante dos seus olhos, que possamos em vestes brancas podemos estar diante de ti, Senhor Jesus. Senhor, nós somente pode agradecer a ti, te louvar e glorificar por tudo aquilo que tu fizeste em nós. Fiel Senhor, quando nos separarmos daqui, abençoe cada um, acompanha-nos no caminho para os lares e mantenha as tuas mãos seguras sobre nós. Fiel Senhor, a ti seja o louvor, a gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora.
E todo o povo diga amém. Entschuldigt, dass es heute Desculpem ein bisschen mit Schwäche zu que hoje foi com tanta fraqueza, mas o Senhor abençoará a sua palavra an uns allen ausrichten. e cumprirá tudo aquilo para o qual foi enviada. A Ele seja a honra. Ja, Sim, der gnädige Herr, estejam com a graça do Senhor. jeder reicht durch. Cada um estenda ao próximo a mão. Amen. Amém.